Daí, pessoal, mais uma resolução. Há algum tempo, um grande fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de açúcar na fabricação de seus refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso ocorreu. O rótulo atual de um de seus refrigerantes informa que 200 ml do produto contém 21 gramas de açúcar. Utilizando apenas o açúcar economizado pelo referido fabricante, seria possível fabricar aproximadamente quantos refrigerantes? 124 milhões de litros, 2,60 bilhões de litros, 1.365 milhões de litros, 273 milhões de litros ou 1,4 bilhão de litros de refrigerante. Bom, então eu vou colocar aqui a organização mental do exercício, né? Lembrando que alguns exercícios, alguns problemas, principalmente esses que são aritméticos, né? que são resolvidos através ou por meio das operações, das 4 operações, esses problemas muitas vezes não se consegue ir direto para a resolução, direto para o processo resolutivo. Eu necessito estabelecer uma espécie de esquema ou resumo, e a partir desse resumo, então, eu encaminho as operações, né, as resoluções que vão levar até a resposta. Então, aqui eu vou estabelecer essa espécie de resumo desse organograma aí do exercício. Diz assim, que esse fabricante anunciou a redução de 13 mil toneladas. Então, vou colocar isso. Talvez eu precise disso, provavelmente eu vá precisar disso. Então, houve uma redução, houve uma economia de 13 mil, já vou colocar assim, ó, 13 mil toneladas de açúcar. Então, isso foi a economia de açúcar que esta empresa teve, né, pela redução do açúcar nos refrigerantes. Ok. O rótulo atual de um de seus refrigerantes informa que em 200 ml, olha só, que em 200 ml do produto eu tenho 21 gramas de açúcar. Então vou colocar, ó, em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar. Ok. Que mais? A pergunta é, se eu pego este açúcar que eu economizei, se eu pego esta economia aqui, a pergunta é, quantos refrigerantes eu consigo fabricar? Quantos refrigerantes? É como se eu tivesse, quantos refrigerantes eu deixei, né, de fabricar, vamos dizer assim. Ok, o primeiro raciocínio que eu vou estabelecer aqui é o seguinte, ó, se em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar, e observa que o exercício está pedindo aqui, ó, em litros de refrigerante. Então, quantos refrigerantes eu conseguiria fabricar com açúcar economizado? Então, eu penso, em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar economizado. Aliás, em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar utilizados no refrigerante. É o que tem na embalagem, né? O rótulo diz que em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar. Se em 200 ml eu tenho 21 gramas de açúcar, observa que em 1 litro de refrigerante, e aí pensa que num litro eu tenho 5 vezes 200 ml, né? 1 litro equivale a 5 vezes 200 ml. Então, em 1 litro, eu vou ter 5 vezes 21 gramas de açúcar. Em 1 litro, eu tenho 105 gramas de açúcar. É como se fosse uma regra de 3. 200 ml me dá 21 gramas, 1000 ml, que é 1 litro, tem X gramas, e aí é só fazer a regra de 3. Aí eu consigo perceber que houve aqui uma multiplicação por 5 no ml, uma multiplicação por 5 nos gramas de açúcar. Então, em 1 litro de refrigerante, eu tenho a aplicação de 105 gramas de açúcar. Pois bem,
O que foi a economia de açúcar? Bom, então isso aqui é o que eu uso por litro, né? É o que eu necessito, ó, 105 gramas. Vou pôr assim, ó, em cada litro de refrigerante fabricado, de acordo com o rótulo, então. Ok. E agora eu vou seguir. 13 mil toneladas de açúcar, olha só a redução aqui, ó. Que foi 13 mil. Toneladas. Se eu levar isso para quilos, isso é o mesmo que, nota que cada tonelada são 1000 quilos, então são 13 milhões, ó, multiplico por 1000, 13 milhões de quilos de açúcar. 13 mil toneladas, se eu quero transformar para quilos, eu multiplico por 1000, porque cada tonelada são 1000 quilos. Então eu tenho 13 milhões de quilos. Mas eu preciso fazer a transformação disso para gramas, né? Por quê? Porque eu tenho que em cada litro são 105 gramas. Para eu transformar isso em gramas, aí eu multiplico por 1000 mais uma vez. Aí eu tenho 13 milhões, isso em quilos. E aí eu multiplico por 1000, fico com 13 bilhões de gramas de açúcar. Então isso foi a redução. Quer dizer, é o açúcar que eu vou utilizar na fabricação dos refrigerantes, porque é isso que ele quer. Se eu fosse utilizar o açúcar economizado, que são 13 bilhões de gramas, quantos refrigerantes ou quantos litros de refrigerantes eu conseguiria? Bom, então agora eu vou pensar. Em cada litro eu uso 105 gramas. Eu tenho 13 bilhões de gramas, então é só realizar aí a divisão. E aí o exercício vai finalizar nessa operação. Então vou fazer aqui a divisão. 13 milhões. Aliás, 13 bilhões. Dividindo por 105. 1 não dá, 13 não dá. Eu vou pegar aqui, ó, 130. 130 dá uma vez. Uma vez 105, 105. Me sobra aqui 25. Aí baixa o primeiro zero aqui, ó. Vou fazer um risquinho para não me perder nesse monte de zeros. 250 por 105 me dá duas vezes. Duas vezes que dá 210. E aí me sobra aqui 40. Vou baixar o segundo zero aqui, ó. 400 por 105 quase que dá 4, né? Quase que dá 4. Aí eu já fico, ó, inclinado na letra A ou na letra E, devido a essa aproximação, né? 1, 2, o próximo seria quase 4, então 124 milhões ou 1,4 bilhão. Vou seguir aqui. Então aqui não vai dar 4, vai dar 3. 3 vezes 105 dá 315. Eu podia arredondar aqui para 4, ó. E aí eu punha esses 6 zeros aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu teria 124 bilhões. E aí eu faria aí, aliás, 124 milhões seria a letra A, ou é a letra A, tá? 124 milhões, fazendo esse arredondamento. Eu não vou arredondar, mas seria bem viável, né? Seria muito adequado para esse exercício. Eu percebo aqui, ó, de novo, ó, que 400 por 115 é quase 4 vezes, né? Porque 4 vezes daria 415. E aí, aliás, 420, daria quase 4 vezes. Então, se eu arredondo para 4 aqui pelas alternativas, me sobrariam aqui, ó, 6 zeros que seriam transferidos para cá. Eu teria 6 zeros aqui, tá? 124 milhões. Então, o exercício já finalizaria. Mas eu vou fazer a divisão aqui de forma completa, ó, ou divisão mais exata. 400, 0 aqui dá 5, aqui deu 9, 8 e aqui deu 0.
Aí vou baixar o próximo zero aqui, aí vai ter que dar um número alto, né? Porque foi 123, quase 124, vai ter que dar um número alto agora. Então isso vai me dar aqui 8 vezes, que dá 840. Me sobra aqui 10. Aí eu tenho aqui 100, ó, quase que dá uma vez. Como eu precisei baixar, baixei aqui, ó, um zero. E esse 100 não dá. Então eu preciso de um outro zero ao mesmo tempo. Para fazer o 1000. E aí aqui vai me dar um zero porque eu inventei dois zeros conjugados. E aí 1000 por 105 dá 9. 9,945. Me sobra aqui 55. Vou baixar o outro zero aqui. 550 vai dar 5, que dá 525. Vamos ver se vai dar espaço aqui. Me sobra 25. 250, que é o próximo zero aqui, ó. E aqui vai me dar duas vezes. Duas vezes dá 210. Me sobra aqui 40. Aí começa uma dízima periódica, né? Baixa o zero aqui, que é o último, ó, 400. 400 por 105 dá quase 4 de novo. Vai dar aqui 3. 3 vezes 105, 315, lá. E aí segue o baile. A próxima aqui seria vírgula, porque eu vou inventar o zero aqui. Esse zero aqui que eu baixaria, aqui na realidade ele é inventado, né? Então vai a vírgula. E aí eu tenho aqui 3 casas. Então realmente, ó, 123 milhões 809.523, alguma coisa. Então, arredondando-se, que eu já havia feito essa proposta, né, anteriormente durante a resolução, 124 milhões de litros de refrigerante, alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.